vez mais, desta vez ao nosso terceiro vídeo, que eu intitulei O Coração Pede Obras. Eu apresento agora, neste terceiro vídeo, alguns valores que emergem daquele núcleo de que vos falei no segundo vídeo, o núcleo do coração, que é um núcleo criador de relações, como diz o nome de coração, relações cordiais. Obviamente eu apresento estes valores que nos primeiro vêm-nos de Comboni, com a sua espiritualidade pessoal, alimentada numa igreja e contexto social do seu tempo. Vêm-nos também da nossa tradição comboniana, através da história e da reflexão, dos nossos institutos e também dos desafios da missão. Como vos dizia, somos herdeiros desses valores que partilhamos juntos. E aqui vou apenas falar de 4 aspectos que esta espiritualidade do coração implica. E começo por abordar o primeiro destas implicações, que é a cruz e os pobres. A cruz e os pobres são parte intrínseca deste núcleo do coração. Sabemos que a Bíblia apresenta-nos sempre um Deus rico em misericórdia, que quer a salvação de todos. Um Deus que tem um coração de mãe, que ama com um coração visceral. Um Deus que usa o coração quando se relaciona conosco. E vemos-lo, assim de uma maneira palpável, no rosto de Cristo. E, sobretudo, no coração do bom pastor. Assim, se vos recordais, eu insistia no segundo vídeo, para nós, família comboniana, a missão era descrita como essa compaixão de Deus por um mundo dividido e ferido. E é isso que a missão comboniana e a espiritualidade leva nas suas entranhas também. Essas relações cordiais, que faz parte da nossa vocação e da nossa missão. Mas atenção, o nosso coração também é um coração ferido. Não somos superstars, senão também nós, todos somos feridos. Temos ainda que feridos, somos chamados a curar este mundo ferido. Recordemos biblicamente, nas suas chagas fomos curados. É nesta ordem de ideias que chamo a atenção para aquilo que o Papa dizia quando ele insiste em querer uma igreja hospital-campanha. E refiro o que o Papa entende por isto. Ele diz uma igreja hospital-campanha, no fundo, é uma igreja misericordiosa e samaritana, próxima das pessoas feridas, porque vivemos hoje, e eu creio que agora ainda mais, num mundo de gente ferida, e com muitas feridas. Feridas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, feridas do coração, feridas do espírito, feridas das situações económicas. Conto-vos uma história que provavelmente pode elucidar o que acabo de dizer. Havia um jovem que tinha muito orgulho no coração que ele tinha. E era um coração perfeito, um coração belo. E alardeava tudo isso na praça pública.
e já tinha participado em muitos concursos a ver qual era o coração mais bonito e mais perfeito. E ele tinha ganhado sempre. Até que, ao ouvi-lo, um ancião olhou para ele e disse: estás muito enganado, meu filho. Estás muito enganado. O meu coração, se calhar não é perfeito, mas é mais rico que o teu. E o jovem riu-se às gargalhadas. Como é que é possível? Tu já és de idade, como é que pode ser um coração como o meu? E mostrou-lhe, o ancião mostrou-lhe o coração. E mais se riu o jovem ao ver um coração cheio de remendos e não, muitas vezes, com alguns vazios ou entrecortado noutros lugares sem ficar bem junto. E ele disse: como é que tu podes comparar o meu coração ao teu, assim, deste estado? E diz-lhe o ancião: sim, é verdade, o meu não é um coração perfeito. Mas tu vês aqui estes remendos. Foi toda gente ferida que passou na minha história. E deixou também o meu coração ferido. E esse é um coração mais rico que o teu. O teu é um coração vazio. O meu é um coração cheio e rico. Portanto, nada nos impede, a nós missionários, de ter um coração não perfeito, mas um coração rico. Rico também das feridas nossas e daqueles, os destinatários da nossa missão. Pronto. Foi uma história para dizer-vos que esse é o nosso coração também. Não vivemos fora deste mundo e por isso também temos esse aspecto. Ora bem, quando falamos deste aspecto, estamos aqui a tocar a dimensão da cruz. A dimensão da cruz. É esse mistério da redenção de Jesus Cristo, mas também é o mistério da nossa história, do coração de cada pessoa. E eu creio que nós não somos deuses. Este mistério põe-nos no nosso lugar. Não somos deuses. Sim, somos filhos e filhas, e somos irmãos e irmãs, mas somos frágeis, dependentes uns dos outros. E Comboni fala precisamente disso quando ele fala que a sua missão, esteve sempre marcada pela presença da cruz, pela história da cruz. Aquela cruz que ele até escolheu como amada. Essa é a experiência de Comboni. Uma espiritualidade assim, que fala da cruz, é uma espiritualidade certamente que fala e é sinal de uma radicalidade, primeiro em relação a Deus, de um Deus que te ama. Mas também uma radicalidade em favor de um povo que ao qual somos enviados e queremos ser solidários. Isto evita, precisamente, criar uma espiritualidade melíflua, desenraizada e intimista. Mas esta espiritualidade também nos aproxima dos pobres. Nos aproxima dos pobres. Leva-nos e favorece essa proximidade com a pessoa. Se é uma espiritualidade do coração, aproxima-nos das pessoas e muito mais, particularmente, dos pobres. E o modelo de Comboni que ele nos apresenta é o de Jesus, cheio de compaixão em relação às ovelhas sem pastor. E a sua preocupação foi sempre pelos últimos, pelos excluídos, pelos pobres. Uma espiritualidade que faz eco desta cruz, mistério de Deus e também nossa, de um amor profundo e radical, nos leva aos pobres. Esta espiritualidade irradia, contagia. Nós não vendemos nenhum produto na missão.
somos testemunhas, mulheres e homens ao serviço de um mundo que Deus ama. Chama-nos assim, e por último, como novo elemento, chama-nos a viver a missão com um dinamismo novo de esperança, que permite olhar com confiança e coragem o futuro. Portanto, o missionário que vive nesta dimensão do coração vive certamente de esperança e de otimismo. Por isso, como diz o Papa, não deixemos roubar-nos a esperança. A segunda implicação é a hora de Deus e a nossa. A hora de Deus e a nossa. Tem sido crucial na vida de Comboni e na missão comboniana este aspecto, esta sensibilidade particular de entender a hora de Deus e entender também a nossa. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer essa sensibilidade e atenção que temos que dar obrigatoriamente aos sinais dos tempos. Essa atenção de entender, de perceber onde é que o Espírito de Deus nos leva para responder com mais radicalidade a tudo aquilo que a missão nos vai desafiando. Nós estamos a viver um momento muito particular, chamamos uma mudança epocal, e mais do que nunca precisamos dessa sensibilidade e essa atenção aos sinais dos tempos. E para nós, família comboniana, estes sinais vêm-nos com frequência do grito dos pobres, das suas condições de vida e das situações de fronteira dos não-cristãos, muitas vezes para lá das fronteiras visíveis da Igreja. E aí somos confrontados com uma variedade de rostos da missão, com sensibilidades novas que vivemos hoje mais do que nunca. E até mesmo aquele aspecto que nós dizemos com frequência, que é um aspecto de metodologia missionária que nos vem de Comboni, salvar a África com a África, não é mais do que uma consequência desta constante preocupação de entender por onde Deus o chamava a ele, naquele momento preciso, para responder aos desafios da sua missão. Essa metodologia vem precisamente, tem a ver com este elemento da nossa espiritualidade e que faz com que apresentemos assim, com confiança, e façamos força dessa confiança nas potencialidades que nós temos das pessoas, do povo a quem somos destinados, e que eles se tornem também artífices do seu futuro a todos os níveis. Salvar a África com a África tem a ver precisamente com esta atitude. Há um terceiro elemento que aponto, é a missão em comunidade. Quando eu me dirijo a todos vós, uns vivem de uma maneira estrita a comunidade, outros vivem de maneira diferente, os seculares, os laicos, os leigos, vivem de outra maneira, mas esta dimensão de comunidade é importante, porque estamos a falar outra vez da comunhão, da fraternidade, que é o coração que gera essas relações. Portanto, é importante entender e viver a missão em comunidade. E este valor nos exige realmente atitudes cordiais. Porque a comunidade é um lugar teológico. É um lugar teológico. Em relação com Deus e em relação com aquele que está ao nosso lado. Se o destino último da missão é congregar a família toda de Deus em comunhão, pois aqueles que vivem em comunhão já estão a anunciar um aspecto importante da missão. E Comboni
tinha isto bem presente e passou como herança para cada um de nós. Não me alongo neste aspecto, mas certamente que é importante que as nossas comunidades sejam também, irradiem cultura de comunhão. Cultura de comunhão. Eu creio que é uma das aspirações maiores e genuínas do nosso tempo. E as nossas comunidades, oxalá, fossem oásis de comunhão, forjas que construíssem essa comunhão. E, portanto, esses projetos individualistas, podíamos cada vez mais deixá-los de parte e descobrir, por que não, o grande valor da família comboniana, que nos faz anunciar juntos toda essa riqueza que trazemos desde Comboni e de toda a missão comboniana. É como que um lugar carismático, muito importante, de comunhão e de serviço à missão. Finalmente, muito brevemente, porque o tempo está a passar, mas como último ponto, julgo também importante este aspecto da animação missionária na igreja local. Creio que faz parte da nossa espiritualidade missionária. Isto implica manter viva em cada um de nós a pertença à nossa igreja local. Mas, ao mesmo tempo, ser nessa igreja local agentes, facilitadores de uma missão global. Esse aspecto da universalidade. E isto é importante para evitar nacionalismos perigosos que se estão a mostrar ultimamente. Seja a nível mundial, mas seja também a nível eclesial. Esses nacionalismos que tendem a dividir e não a congregar. E incentivar também a solidariedade entre os povos. E desde o Vaticano II, a Igreja local afirma-se cada vez mais como a primeira responsável pela evangelização. E creio que é importante, pois, continuar a fazer esforços para requalificar o nosso trabalho eclesial e a nossa missão, e que toca realmente a envolver sempre mais não só esta igreja da qual eu venho, mas toda a Igreja Universal e todos os continentes e todas as igrejas. E a nossa presença missionária na igreja local, com o nosso estilo de vida, aonde estamos inseridos, o local da nossa residência, é a primeira forma de animação missionária. Não é somente a atividade que nós fazemos, mas o modo como estamos nas nossas comunidades já é, ou não, animação missionária. E eu creio que aqui, e já para terminar, insere-se esta animação missionária como aspecto integrante do nosso carisma comboniano. Nós definimos, geralmente todos dizemos isto, é o objetivo da animação missionária, despertar a vocação e a responsabilidade pela missão das igrejas locais e que promove também a comunhão entre si e a cooperação a nível espiritual e material, sem esquecer o cultivo da cultura vocacional. Não quero deixar passar em silêncio uma plataforma que nós temos tão importante, que são os meios de comunicação social. E eu creio que eles nos permitem uma presença de serviço à vida e da construção do reino muito peculiar e que temos como riqueza e tesouro, e creio que era importante, pois, não perdê-lo de vista. Podíamos, se calhar, todos difundir um pouco mais estes meios, porque através deles, dos meios de comunicação social, isto é, das nossas revistas, especialmente, através destes meios, criamos uma cultura solidária e global. Fico por aqui. Espero que tenha servido
todas estas reflexões e possa criar em cada um de nós, pois sempre mais este sentir que somos portadores de uma herança que levamos juntos para uma missão sempre mais rica e que vai trazer certamente vida a todos os povos e sobretudo àqueles a quem somos enviados. Tudo de bom para cada um de vós e um abraço fraterno.